Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É sexta-feira, 28 de setembro de 2018. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. 9680383319 é o nosso WhatsApp, para onde você vai mandar aí o nome do seu pastor e da sua pastora, aquele que está fazendo aniversário hoje e também amanhã, porque na sexta-feira, aqui no debate, a gente comemora os aniversariantes de sexta e de sábado. Muito bem, a turma está fazendo aniversário, os pastores queridos e pastoras, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Deus pelas suas vidas. Manda aqui pra gente no Debate 93. Já no final do programa vamos estar celebrando com alegria, agradecendo a Deus por essas vidas tão preciosas, esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha. Alô, pastores, pastoras, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, diz aqui um ouvinte, minha gente, eu não aguento mais passar por tantas dificuldades, parece que eu vou enlouquecer. Tem muita gente assim, hein? Tem muita gente dizendo isso aqui, hein? Não é pouca gente não, hein? Você já passou por isso, ouvinte, ou você está vivendo esse momento agora? Você disse, olha, eu tô a ponto de dar um troço, de ter um treco. Eu tô enlouquecendo, eu quero saber a sua opinião, sua participação. O que você tá fazendo para resolver esse assunto? Que não pode, esse negócio não é vulcão pra você esperar para ver se vai ter erupção ou não. Pelo amor de Deus, hein? Ouvinte, pelo amor de Deus, hein? Continua aqui o nosso ouvinte, não aguento mais passar por tantas dificuldades, parece que vou enlouquecer. Todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente. Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida. Como identificar o que é a ação do diabo e o que é minha culpa? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Como a gente faz todos os dias, nós começamos ouvindo a nossa menina da mesa de hoje. Então vamos receber hoje aqui, estamos recebendo aqui a pastora Raquel Dias, nós vamos ouvi-la, tendo aqui a sua palavra e a sua opinião sobre esse assunto no nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, querido. É um prazer estar aqui mais uma vez, compondo a mesa aqui com vocês, agradecendo a Deus por esse dia feliz e abençoado. Queremos entender o seguinte, que tem dificuldades que elas são geradas realmente no mundo espiritual, lutas, né? A própria Bíblia vai relatar isso. E existem lutas que estão ligadas mesmo ao plano físico, plano emocional. O apóstolo Paulo diz, né? Quem me separará do amor de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39, nós vamos encontrar ali o Cântico de Vitória. No Cântico de Vitória que está escrito assim: quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, a nudez, a angústia e por aí afora. Então nós entendemos o seguinte, que as dificuldades fazem parte da vida de qualquer pessoa. Nós não podemos atribuir todas as lutas ou dificuldades apenas ao mundo espiritual. Então nós precisamos compreender de uma maneira bem tranquila o que pode ser feito para nós conquistarmos determinadas vitórias e perceber também se não há consequência dentro de algum ato que foi cometido no passado, porque Deus, ele perdoa sempre,
mas as consequências vão estar aí, isso é inevitável. Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, aos irmãos que aqui estão à mesa conosco. JR, eu acho que dá ao diabo todo o crédito, dá muita moral para ele, né? Eu quero ficar com essa primeira frase aqui do que você leu. Todas as dificuldades da vida do crente são causadas pela ação maligna? Não. Existem decisões que a gente toma, decisões erradas, e o diabo não tem nada a ver com isso. Não soprou no teu ouvido, você que não orou a Deus, você que não pediu a Deus uma direção, você que tomou a decisão errada, escolheu casar com a pessoa errada, escolheu o emprego errado, faculdade errada. Aí, foi o diabo, meu Deus, fiz o vestibular, entrei para profissão tal, foi o diabo. Dá muito crédito ao diabo. Eu creio que hoje, JR, muita gente está sofrendo pelas más decisões. A pastora Raquel disse tudo, existem as lutas espirituais, a gente não ignora elas, o mundo espiritual existe, o diabo tem vontade de roubar, matar e destruir, mas eu não posso credibilizar o diabo numa decisão que eu tomei, né? Tô andando, um exemplo clássico do que a gente vive hoje, a violência tá aí, né? Aí a gente, eu sou crente, vou andar 3 horas da manhã, vou nas vielas, vou não sei o que, vou isso, não orou a Deus, não orou nada. Aí acontece alguma coisa, foi o diabo, foi imprudência, foi falta de oração, foi falta de uma palavra de Deus, entendeu? Então, colocar tudo na conta do diabo é dar muita moral para ele. Pastor Rodson Bulê, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, aqui um ouvinte dizendo, já passei por muita dificuldade, mas perseverei e fui fiel a Deus, e depois de um tempo as coisas começaram a mudar. Conta aqui o ouvinte que traz perseverança e fidelidade a Deus como 2 ingredientes fundamentais para a mudança nessa perspectiva de vida. Que pensa o senhor? Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. A pastora Raquel e o pastor Márcio tocaram em pontos que eu concordo plenamente. Eu gostaria de acrescentar mais um. Existe sim a dificuldade espiritual, com o inimigo das nossas almas, ele não vai facilitar a nossa vida. Existem as dificuldades que são provenientes das escolhas equivocadas, mas também existem as dificuldades, como diz a Bíblia, na questão em que Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Existem dificuldades que quem coloca lá é Deus, para tratar nossa dura cerviz, para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa maneira de se portar diante de outras pessoas. Então, pelo menos o meu horizonte, ele consegue observar essas 3 possibilidades, pelo menos. E, sem dúvida alguma, a perseverança, a fidelidade, vai dirimindo essas questões. Sendo fiel, sendo perseverante, a gente consegue diminuir essas possibilidades. E a gente vai diagnosticando a partir daí qual é o fruto e de onde vêm essas dificuldades. Bem, quero ouvir agora a opinião do reverendo Edson. Reverendo, um de nossos ouvintes diz aqui: estou passando por todas as dificuldades, muitas mesmo, mas entendo que minhas lutas estão no mundo espiritual e tenho orado muito, jejuado muito, pois a minha luta está sendo muito grave, conta essa querida ouvinte. Outro ouvinte: Deus quer mostrar o quanto dependemos dele. Não há outro momento em que percebemos a nossa fragilidade e pequenez quanto nos momentos de dor. O senhor concorda, pastor? Bom dia. Bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. JR, primeiro a gente precisa fazer uma questão da historicidade das dificuldades, de onde elas vêm, né? A gente sabe que lá no Éden já começa toda essa questão, uma decisão errada, equivocada de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, e assim eles trouxeram todas as dificuldades que nós conhecemos hoje. Por conta disso, eu não consigo entender dificuldade, embora a gente faça essa escala
que ela não tenha um fundo espiritual, né? E a gente aí vai entrando mais nas questões mais profundas, que as nossas decisões, elas realmente são decisões baseadas naquilo que nós somos. Tiago vai falar das nossas paixões, as nossas paixões pecaminosas, ele vai trabalhar toda essa questão. E Tiago faz uma diferenciação muito interessante, que a gente pode ver, o pastor que antecedeu, ele falou sobre essa questão da provação e da tentação. A provação é algo que Deus coloca para preparar o nosso caráter, para nos levar à frente, para nos fazer caminhar, e a gente precisa estar diante da provação caminhando, entendendo que é Deus conduzindo as nossas vidas, e faz parte, essas são as dificuldades, e as tentações, que são, na realidade, a nossa natureza pecaminosa. Então a gente vê que a gente vive por situações que são situações difíceis, situações que nós não fizemos nada para estar no meio delas, né? São situações essas, eu entendo que sejam provações que Deus está, que são pessoas que nos cercam, que nos levam a situações, a desertos, a situações difíceis. E aí a gente vê uma ação pontual de Deus. E as situações que nós fazemos, escolhas erradas, e aí a gente chama de tentações, que são onde nós, pelas nossas inclinações, pelos nossos pecados, nós somos levados a acreditar e agir dessa forma. Olha aqui, gente, ouvinte dizendo, não devemos tomar atitude sem pensar, não faça do seu braço um braço forte, forte é o braço do Senhor. Sejamos simples como a pomba e prudente como a serpente, conta aqui um de nossos queridos ouvintes. Outro dizendo, temos que ter prudência. Uma ouvinte dizendo, não podemos deixar de ir à luta. Eu sou formada, foi difícil, mas venci. E ela lembra um texto fundamental para o nosso entendimento: entrega o caminho a Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ouvinte dizendo, me converti e me batizei há 4 anos, mas parece que depois disso a minha vida financeira e minha vida sentimental desandou. Será que o crente sofre mais? Pergunta boa que faz nossa ouvinte aqui. Vamos falar sobre uma coisa e depois outra coisa para poder ajudar? Assumir o compromisso com Cristo, a vida financeira desandou. É sinal de quê? Provação, tentação, é sinal de que a vida anterior era desonesta, exemplo do que aconteceu com o nosso querido irmão Zaqueu, o da Bíblia, né? Que tinha uma vida, ele era próspero. Não era próspero? Exatamente. Mas ele era desonesto. O JR. Não é isso? Não, tô usando a palavra próspero. Não, pra ele não precisar pegar dicionário para poder resolver a vida. Próspero aqui é a ideia de que todo o cara tem recurso. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, o cara tem recurso, ele é próspero. Você vai, fulano é próspero, fulano não é próspero. Fulano é próspero. Então, ele era um cara próspero. Agora, quando o evangelho chegou na vida dele, ele identificou que o recurso que ele tinha era fruto de desonestidade. A desonestidade pode promover o crescimento do recurso financeiro e de vez em quando prende alguém. De vez em quando. Agora, eu particularmente vou entender isso aqui. A pessoa alega 4 anos que eu estou com Cristo. Minha vida financeira desandou e até a minha vida emocional. Mas vamos deixar emocional para já. Mas preste atenção, eu quero fazer só a pergunta sentimental. Assim, eu quero só fazer essa pergunta assim: o que é que você está recebendo de palavra de Deus na igreja que você está? Porque tem igreja que não coopera para uma pessoa prosperar. Tem igreja que coopera negativamente, com todo respeito, estamos generalizando a coisa. Porque eu mesma tenho uma determinada funcionária que ela era de uma determinada igreja, que ela era orientada, que ela deveria buscar a Deus. Eles interpretaram buscar a Deus em primeiro lugar. Ela abriu mão de um emprego que tinha para ficar à igreja. Você canta muito bem, Deus tem um propósito contigo, você é vaso, etc e tal. E a partir dela conhecer uma outra igreja, foi que a mente dela abriu e ela voltou a trabalhar. Ela trabalha, inclusive, é uma das minhas funcionárias. Ela fala para mim, pastora Raquel, a minha vida, depois que eu sair de uma outra igreja, que fui para outra, a minha vida voltou ao eixo. E aí, pastores? Então,
tem que saber o que se passa. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, não espalha a junta. Quando Jesus entra na nossa vida, o desequilíbrio se torna equilíbrio. Então, isso aí não está ligado a estar em Deus ou não. Isso aí é alguma coisa de como você está vivendo a sua vida e está sendo administrado espiritualmente. E aí, irmãos? JR, uma questão, quando a gente entra para a igreja, a gente muda algumas referências, né? Então, a gente se torna mais apurado com algumas questões e a gente muda algumas referências. Acontecem algumas coisas que Deus quer realmente, aí a gente entra na questão da provação. Deus quer saber se a gente realmente é dependente dele. Algumas coisas, elas são bem práticas. A gente precisa estar na igreja e acreditar que Deus age em nós, Deus age em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E isso, para acreditar, às vezes é difícil, porque essa mudança de referência, ela não acontece em todas as áreas. Às vezes a gente chega e dá alguns passos além daquilo que a gente pode. Às vezes a gente ainda está com a referência de que a gente precisa, de repente, mostrar para as pessoas que a gente é uma pessoa próspera, bem realizada. A gente vai e compra no cartão de crédito sem dinheiro para pagar. A gente vai e compra um carro sem dinheiro para pagar, e a nossa vida fica toda atrapalhada porque a gente ainda está com referência do mundo dentro da igreja. E a gente culpa, mas quando eu era do mundo, eu agia de forma desonesta, conseguia pagar tudo, fazia um monte de coisa. E essa questão, algo que Jesus faz com Zaqueu, se a gente ouvir, Jesus não fala nada a respeito da questão da vida de Zaqueu. Jesus não fala nada a respeito da vida. Há um murmúrio, Zaqueu toma uma decisão, e essa decisão é uma prova de que Deus agiu na vida dele, e essa decisão que Deus quer de todos nós é uma decisão voluntária de alguém que, olha, eu decido fazer isso. Ao contrário de Zaqueu, Jesus chegou e falou para o jovem rico: vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. O jovem rico saiu triste. Então, essa questão é que Deus quer de nós. Se a gente está disposto a ser totalmente dependente de Deus, a gente vai ser dependente de Deus e a gente vai orar, vai buscar o Senhor. Por isso que as nossas decisões, elas devem ser regadas com oração. A gente precisa orar ao Senhor e falar: Senhor, eu posso fazer isso? E aí, companheiros? Bom, eu gostaria de levantar aqui uma outra questão. E o interessante é que há 4 anos coincide exatamente quando o país entrou numa crise violentíssima. E às vezes está pensando, porque eu aceitei Jesus, porque eu agora estou caminhando com Jesus, mas desconsidera o cenário que está à sua volta. Poucas pessoas de 4 anos para cá, exatamente, poucas pessoas de 4 anos para cá experimentaram diante dessa crise uma ascensão financeira. E a Bíblia não nos promete um céu de brigadeiro sempre. Às vezes a gente vai passar por dificuldades, por questões de maior privação. A certeza que eu tenho é que o pão não falta, mas existem questões difíceis. Então, a gente precisa desassociar e dar uma ampliada nessa questão, porque às vezes a gente está focando em uma questão que não tem absolutamente nada a ver. Talvez a ouvinte não saiba que é justamente pelo fato dela estar com Jesus que ela não sucumbiu nesse momento de crise. Assim, pastor, a gente entende que são 4 anos de um monte de crise, mas essa é uma reclamação que tem gente que não tem 4 anos só. A gente ouve, né? Muita gente falando, depois que eu conheci Jesus, a minha vida é isso, a minha vida... A grande questão, a pastora Raquel falou, o reverendo falou e você falou a respeito do que nós, como líderes, estamos passando para esse povo, né? Uma das maneiras que a gente perde o controle das nossas finanças é não saber o que é prioridade, é saber o que não é importante. Então, quando você massifica a mente do cara, da sua ovelha, que ele tem que estar em tudo, tem que fazer tudo, tem que comprar tudo, tem que não sei o que tudo, o cara automaticamente vai desequilibrar. Porque no mundo, você não vai a todo pagode todo dia, você não vai a jogo todo dia, você não vai a cinema todo dia, você não vai, entendeu? Ele tem a prioridade dele. Quando chega na igreja, a gente não ensina qual é a prioridade do cara. A prioridade sempre vai ser fiel ao Senhor, sempre. Agora, as nossas atividades, a gente não pode empurrar o cara para tudo, entendeu? Não pode empurrar o cara que tem que fazer tudo. Culto de jovem, compra camisa, culto de mulher, compra camisa, o cara se enrola e aí vai colocar culpa, né, no encontro que ele teve com Jesus. Então existe uma importância muito grande de nós como líderes ensinarmos essas pessoas
né? Tá em moda aí um monte de coisa, coach. A gente tem que ensinar as pessoas o que a Bíblia diz a respeito disso. Tudo bem, então eu só vou dar 2 exemplos bíblicos aqui para ajudar a nossa reflexão. Numa ocasião, Jesus manda um de seus discípulos pescar, o camarada vai pescar e diz assim: o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir, vai ter uma moeda ali dentro. Um peixe, um peixinho. Na outra vez, os discípulos vão pescar, daqueles que após a ressurreição de Jesus, Pedro e os outros, eles voltam lá com pelo menos 153 grandes peixes. Então, tá bom? O cara falou: antes, depois, como é que fica isso? A circunstância da vida nos permite ter momentos de altos e baixos. Vocês disseram isso aqui. Situação que às vezes não dá tudo certo, dá tudo errado. A gente precisa entender que às vezes no caminho do crescimento espiritual, a gente tem que ajustar a nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que subornava não suporta mais, não suborna mais, aquele que não pagava impostos, agora ele vai lá e paga. O troco dele, se vier a mais, ele devolve. Então, assim, em termos numéricos, você pode ter uma baixa numérica. Só que aquele dinheiro é um dinheiro, não vou dizer que chamar dinheiro limpo, para não dizer que o outro é sujo, mas sabe aquele dinheiro que é ganho com o suor do teu rosto, como a Bíblia diz, com honestidade, com segurança, com tranquilidade. Ninguém vai mexer naquele dinheiro, que é um dinheiro justo ali, e Deus pode fazer prosperar por causa da prática de vida correta e ajustada. Se este indivíduo, que é esse que eu tô falando, este indivíduo, olhar para o lado e observar um cara que deu suborno, que se corrompeu e a casa dele cresceu, era uma casinha ruinzinha, meia água, agora o cara tá com triplex, ou triplex não, tá com uma casa que compra um prédio. Não, eu pensei nos 3 andares. Mas pode ser que alguém ache que eu tô pensando em outra coisa. Eu pensei em 3 andares, entendeu? Era meia água, virou aquilo lá grande. Botou uma piscina na casa, botou uma quadra de não sei o quê. Aí você olha pro lado e diz assim: puxa vida, eu aqui, sendo honesto, estou vivendo essa realidade. O Salmo 73 já ajuda a gente a entender isso. Mas eu queria pedir a você, assim, eu estou falando para dia a dia, entendeu? Eu estou falando para aquela pessoa que diz assim: eu sei que está errado, eu não farei errado, mas dói, entendeu? Dá aquela coisinha assim, um ciúmezinho, assim, uma magoazinha. Dessas duas ilustrações que você usou aí, né? Qual dessas duas seria a de maior experiência com o Senhor? Né? Você vê que quando ele manda Pedro ir lá, a Bíblia não diz quanto tempo Pedro estava devendo o fisco. Estava devendo imposto, né? E Pedro ali foi curado do seu caráter. Vai lá ele pegou o peixe e poderia ter pensado assim: caraca, 2 moedas, vai pagar o meu fisco todo. Pedro poderia não ter pago. Entendeu? Jesus ensinou o caminho da correção, um caminho honesto para Pedro. Pedro, não precisa mais você fugir de não pagar imposto. Vai lá e paga, eu estou do teu lado, eu vou te abençoar. Se você usar da honestidade, eu vou te abençoar. Né? Os 100 e tantos peixes que foram pegos, a Bíblia não fala sobre isso, mas os caras eram pescadores. Pode ser que um dia já tenham pego 200, 400, 500, não importa. Mas aquele momento foi um momento de intimidade, de experiência. Foi um momento onde eles viram que, se eles estiverem com as suas vidas nas mãos do Senhor, Deus pode fazer a hora que Ele quiser e mudar a nossa história financeira. Mas o nosso pastor aqui, ele, ao meu lado aqui, ele tocou numa coisa muito interessante. A crise do Estado hoje levou a determinada dificuldade a gente honesta. Em nossa igreja nós temos alguns capitães de polícia militar, alguns tenentes, alguns soldados, cabos, crentes honestíssimos que tiveram dificuldade. Nós não podemos ignorar também esse ponto de vista que o nosso pastor colocou, porque eu tenho certeza que a pessoa também que nos escreveu aqui, naturalmente pode ser uma pessoa honestíssima que está passando por desequilíbrio, que é uma compreensão. Então nós não podemos também ignorar essa crise socioeconômica que estamos vivendo. Que influencia a nossa vida. Influencia a nossa vida. Aí vamos voltar àquela outra ouvinte. Perseverar, ter fé. Mas essa situação aí, né, pastor? Essa situação de dificuldade que a cristã está passando, o espírita também está passando, o católico também está passando. Só para todo mundo. Imagina o espírita dizendo assim: pô,
desde que eu me converti lá, Umbanda, sei lá o quê, eu tô passando por dificuldade. É uma dificuldade social. É um momento que a gente tá passando. A questão, acho que é de expectativa, né? É uma expectativa errônea que todos nós cristãos temos, é que quando nós nos convertemos, nós não vamos passar por mais nenhum problema, pastor, né? Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela trabalha isso, né? E existe alguns momentos na Bíblia que eu acho muito duro, quando o apóstolo Paulo fala, né? Eu me alegro quando eu estou passando pelas tribulações. E Tiago, ele replica esse mesmo pensamento, mostrando, e Tiago ainda fala mais ainda, olha, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus para lidar com as situações difíceis. Nós precisamos da sabedoria divina para que a gente consiga lidar com essas situações e passar por elas, porque Deus é o Deus que cuida da gente, né? O irmão tocou num assunto que eu chamo de complexo de Gósen. Gósen é aquela parte anexa ao Egito que Israel estava e que as pragas não chegavam. Então tudo acontecia no Egito e Gósen não passava por nenhuma dificuldade, praga alguma chegava, até que Deus falou, olha, vamos, ou melhor, até que chegou o momento da libertação e Deus traz o povo para o Egito e volta e meio o pessoal estava querendo voltar para Gósen, porque é onde a dificuldade não tocava, onde os males não chegavam. E me parece que, de certa forma, no inconsciente coletivo, como o pastor Márcio falou, como a pastora Raquel também disse, a gente tem alimentado o povo dessa forma. Parece, venha para cá que os problemas vão acabar, venham para cá porque as coisas serão resolvidas. Isso é muito complicado, é muito difícil, porque isso é uma estrutura mental que é muito difícil, é um sofisma muito difícil ser quebrado. Então eu queria dar uma palavra para essa ouvinte. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido uma pessoa temente ao Senhor, creia. Na soberania de Deus existe um lugar de pacificação. Tenha paz em Deus, descanse na soberania de Deus, porque o Senhor, ele vai te sustentar. Eu, por hipótese, vou entrevistar o irmão Zaqueu. Vou a Jericó, é um lugar muito quente. Essa época do ano agora é melhor. Você foi em maio, você pega, em julho eu peguei 53 graus em Jericó. Maravilha, hein? Foi aí que eu entendi porque que Zaqueu subiu na árvore. Entendeu? Tem gente que acha que é só porque ele era pequeno, porque lá é quente a beça, entendeu? O Rio de Janeiro é inverno lá. 53 graus de um calor, de um calor impressionante. Mas se eu fosse lá, quando você for a Jericó, você foi lá a Jericó, né, mas foi não. Vocês vão lá, o pessoal vai dizer, aquela ali é a árvore que Zaqueu subiu. Aí eu, curioso, né, como eu sou, você, como é que você sabe? Como é que você sabe? Só sobrou ela. Morreram todas as outras árvores, só aquela ali, cercada por um muro, com comerciantes por todos os lados. Mas curiosamente aquela. Ou seja, jovem, eu estou dizendo que não é aquela árvore. Mas também não pode dizer que não seja. Mas eu não posso chegar naquela árvore e falar, é a árvore de Zaqueu, eu tô sentindo Zaqueu. Que tá sentindo Zaqueu, tá sentindo outra coisa. Não é isso? Isso não é evangelho, não. Mas, voltando ao assunto, vocês me tiram do assunto o tempo inteiro, eu tenho que vigiar aqui o tempo inteiro vocês. Mas você pega pro irmão Zaqueu e fala assim, Zaqueu, você preferiu o quê, cara? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Nós não temos referência nenhuma posterior à do texto. Mas a do texto, para mim, é suficientemente forte para poder compreender o que Deus trouxe na vida dele. Versículo 9 de Lucas 19. Hoje houve salvação nesta casa. Ué, hein? Fala para mim. É melhor ou pior? Pelo amor de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O irmão Zaqueu estava perdido, ele achou que ele estava achado, mas ele não estava. Então, Deus agiu na vida. Ouvinte, às vezes ele tem que passar, tem que ajustar as contas, às vezes demora arrumar a vida e tem que ter sabedoria, e nós não estamos imunes às intempéries da vida. Eu não sei onde você estava ontem, mas ontem no Rio de Janeiro choveu. Se você estava do lado de fora e não te molhou, você conta pra gente o segredo, porque a maioria das pessoas que eu conheço, se tiver debaixo de chuva, molha.
né? E as mulheres ficam desesperadas por causa disso. 11h32. Vamos para a vida sentimental agora, porque é outro ponto que muita gente busca. E vou começar pela nossa menina da mesa. Quando a nossa ouvinte, pastora, fala que a vida sentimental dela desandou, o que vem ao coração da minha irmã sobre esse assunto? O que vem ao meu coração é que a vida sentimental dela sempre foi desandada. E que o Senhor agora vai poder colocar no trilho. Porque essa atribuição ao evangelho de poder não existe. Se tem uma coisa que Jesus morreu na cruz, levando sobre si as nossas enfermidades, inclusive as emocionais. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo isso é novo. Então, se ela começar agora a pensar um pouquinho com certa lógica, ela vai entender que sentimentalmente ela nunca foi acertada. E de repente está mais acentuada porque o evangelho confronta. Exatamente. O confronto justamente, então é o confronto. Então, se ela já tem essa ciência, é a partir daí que ela vai orar, buscar o Senhor, tá vindo cura de Deus para tua alma, querida. E sem dizer que sem Cristo, fora do evangelho, as opções são inúmeras. Quando você tem um entendimento transformado pelo evangelho do reino, essas opções elas começam a se restringir, porque você se torna uma pessoa mais seletiva. Não é qualquer um que serve para você. Suponhamos uma pessoa que esteja levando uma vida errada durante 30, 40 anos. Essa pessoa encontra com Jesus. Leva-se um tempo até que as coisas fiquem educadas pelo evangelho do reino. E é natural que as coisas, que Deus lance luz sobre a nossa bagunça. Não é que a coisa ela ficou mais bagunçada. É que a luz veio e eu tomei consciência da bagunça que era. Então a gente precisa entender que a nossa vida é muito semelhante àquele aquário que está lá, a água é límpida, parece que não há sujeira alguma, e a pessoa vai limpar aquele aquário e a gente até fica se perguntando qual é a real necessidade de limpar esse aquário. Quando a pessoa começa a mexer no fundo do aquário, sobe uma sujeira e toda a água ela fica suja. Mas a sujeira sempre esteve lá, mas esteve lá de maneira implícita. Então o evangelho ele faz isso, ele lança luz sobre uma bagunça que nós não tínhamos consciência. E a partir do momento em que eu tenho consciência da bagunça que existe a possibilidade daquela bagunça ser arrumada e ser transformada em organização. Quando fala de vida sentimental, eu gosto muito do texto, Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Para mim, esse texto é fantástico, porque é um dos poucos encontros onde Jesus está de forma privativa, né? Jesus com a mulher, e Jesus vai tratando questões e vai confrontando, até que parece no momento em que ela toma a decisão, e aí Jesus o confronto fica mais forte. Vai lá, chama seu marido, né? E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, verdade, você já teve 5 e agora o que você está não é seu marido. Então aquela mulher, ela vivia uma vida realmente de busca. A mulher tinha os problemas emocionais. A busca dela era exatamente a questão sentimental. Ela queria ser amada. E as pessoas que ela se relacionava eram pessoas que, de alguma forma, ofereciam aquilo que ela queria, que era exatamente a questão do amor. Então, quando a gente encontra com Jesus, a gente é marcado. E essa mulher marca toda a Samaria. Se a gente lê o capítulo 4 de João, a gente percebe que depois as pessoas começam a crer, não por aquilo que aquela mulher falava, mas porque as pessoas encontram Jesus. Então ela muda. Vem a mudança nela, né, pastor? A transformação que Jesus fez. É e aquela mulher pega em flagrante adultério, que também mostra uma perspectiva vulnerável de amor, de relacionamento. A palavra de Jesus para ela é: vai, não peques mais, não vai continuar nessa vida. Ele opera no ser humano uma mudança. Essa nossa ouvinte que escreveu, depois que a pastora deu a opinião dela, ela escreveu assim: é verdade, eu tinha muitos namorados, mas nenhum prestava. Hoje eu estou esperando em Deus, diz aqui a nossa ouvinte. Parece que desandou, mas a pastora falou, agora é que vai andar. Exatamente. Mas tem que esperar. Exatamente. Porque o que vai aparecer de pessoas que não têm qualificação para estar ao lado de uma mulher de Deus, aí aparece mesmo. A gente quando encontra com Jesus, a gente aprende a ser criterioso em muita coisa na nossa vida.
Muita coisa. Na verdade, a gente precisa ser criterioso. Criterioso, principalmente na questão das emoções. Mas, JR, a gente não pode esquecer uma coisa. A nossa naturalidade, a gente não pode perder isso. Você não pode casar somente, né, com um cara que é extremamente espiritual. Não, só vou casar com um homem espiritual que fala em língua. Ele não vai acordar falando em língua. Ele não vai acordar com Bíblia. Então a gente precisa também, eu que falo para jovens, a gente precisa, cara, primeira coisa que vem nos teus olhos é a atração natural. Exato. Depois você começa a colocar os critérios. E aí as pessoas perdem muito tempo dizendo assim, não, porque aquele lá, poxa, é varão de Deus, é bom homem de Deus, mas não é muito bonitinho, não. Beleza dele interior. Ninguém elogia o fígado. Não ligam, não. Ninguém elogia a mulher fígado, não liga muito pra isso. Ninguém elogia o rim, pô. A mulher não liga muito pra beleza do homem, como o homem liga pra beleza da mulher. Exatamente. Agora agora tá meio empatado, entendeu? Tá meio empatado. Tá meio empatado. O negócio vai ficar ruim. Entendeu? Já casei. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado. A nossa naturalidade a gente não se perde. Entendi. O senhor acha que tem uma hora que a pessoa fica espiritualizando demais e que tem que ir lá, tem que identificação. Tipo assim, tem a questão física também. O cara vê a moça cantando, meu Deus, ela canta. Ele tá pensando que ela vai acordar assim, bom dia, meu amor. Não, se cantar, o cara tomba, né? Entendeu? Não vai. Canta benzinho, canta. Então tu conhece a história. Tu conhece a história. Eu conheço. Vai lá, continua. Tá entendendo, Jota? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Não pode escolher qualquer um, mas ao mesmo tempo não pode ser tão radical. Existe a coluna vertebral ali, tem que ser temente ao Senhor, tem que ser um homem, uma mulher ou um homem que tem temor a Deus, que se envolve com a palavra. Mas o que vai atrair é o natural. Se é louro, se é moreno, se é mulato, se é alto, se é baixo. Porque senão a gente vai chegar num ponto de que, Senhor, a gente vai chegar lá no Salmo 40 vai ó, Senhor, não tem mais como, entendeu? É uma grande verdade. Não, essa escolha, o fundamento dessa escolha muda a partir do olhar que o Evangelho nos dá. Sim. Mas em momento algum, pelo que vocês falam aqui, o Evangelho vai dizer que você não deve levar em consideração algumas questões físicas. Claro. É que a prioridade muda no Evangelho. A prioridade muda. Porque quando não se está em Cristo, quando não se é ainda uma nova criatura, quando as coisas velhas não passaram ainda, os critérios são os critérios do mundo. Sim. Não é? E que mudam. Uhum. Que mudam de cultura para cultura, mudam de épocas para épocas e tal. Agora, o critério quando vem embasado ali na palavra de Deus, aí você tem um outro olhar, que você não vai desprezar. Não é por amor a Jesus entendeu? Você entendeu, né? Existe uma... É rádio, todo mundo entende o que a gente fala. Sem precisar fazer sinais. Existe algo em nós que influencia muito nas nossas escolhas, que são as nossas fendas, né? Ou talvez o nosso eu interior, né? Essa questão. E às vezes, nem sempre, né, a mudança da nova criatura, ela é completa em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente está, isso eu repito, a gente está na igreja, mas ainda com critérios do mundo. Isso é um tratamento muito devagar na nossa vida. A gente não consegue mudar já. A gente mudei das trevas para a luz rápido, né? Então é essa questão. Pastor Edson, nessa linha, faço ao senhor uma pergunta, porque nós estamos partindo da perspectiva que o cara era do mundo e viveu uma conversão, mas os critérios dele ainda são mundanos. Exatamente. E quando a pessoa está na igreja 257 anos, olha pela janela do templo, tô imaginando aquele templo com janela, o cara vai pra... Ei, rapaz, oh meu Deus, tá desejando segundo os critérios do mundo. A gente quase não acontece, tô citando um exemplo de Afeganistão. O que é interessante é que a gente não se preocupa com isso, e aí a gente fala da questão dos líderes, dos pastores, também das pessoas. Às vezes a gente vive na igreja com questões mundanas durante muito tempo, ou talvez a vida toda. E a gente sofre coisas que a gente não precisava sofrer. Por isso que o discipulado é um tratamento pontual, um tratamento cirúrgico, e todos nós precisamos de ser discipulados, até nós pastores precisamos, né? Então, eu acho que essa questão
é o que vai mudar, é o que vai trabalhar um pouco as nossas fendas, trabalhar um pouco o nosso eu interior, e isso a gente ter consciência e começar a tratar isso. Irmão, ouvinte, tá aí a palavra sobre esse tema aí pro coração de todos os nossos ouvintes, as questões que envolvem a nossa vida espiritual, as mudanças, as lutas, as batalhas que todos enfrentam na vida, e nesse caso especificamente o que a nossa ouvinte dizendo aqui que as coisas ficaram, qual foi a expressão que ela usou? Desencanou, não, como é que é? Desandou, o negócio desandou, tanto a questão espiritual quanto a questão financeira, quanto a questão sentimental. Ei, ouvinte, você gosta desse assunto, hein, ouvinte? Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. E aí, Marcela? Olha, um garoto de 11 anos causou comoção nacional lá na Argentina depois de perder o celular dele em um táxi. O aparelho continha vídeos, fotos e arquivos de áudio da sua mãezinha, que tinha morrido de câncer alguns meses atrás. Miguel Retamar disse ter ficado devastado depois de perder o telefone quando estava indo com a sua avó ao banco. A avó de Miguel contou que quando ele percebeu que perdeu o celular, ele começou a chorar desesperadamente. A família espera que a comoção nacional encoraje a pessoa que pegou o telefone a devolvê-lo. Devolveram ainda não? Ainda não. Ligaram para a central do táxi, não está lá, então eles acreditam que possa ter sido levado por um passageiro que tenha entrado depois. Os taxistas, né, no Brasil, rapaz, é impressionante. O que eles acham, eles guardam, eles entregam. Conheço vários casos que devolveram, foram até a pessoa, pagaram a despesa do combustível, quer dizer, a despesa estava ali, foi lá, a pessoa quis dar um troco, a pessoa não quis receber. Isso eu posso assegurar, você já ouviu várias histórias de taxistas que tiveram essa experiência e foram até a pessoa, ou deixaram num lugar como esse, a central, que era fruto aí do atendimento, até porque esse povo tem muito contato o tempo inteiro. Mas o que está em jogo aqui não é nem um celularzinho do menino, né, Miguel? As lembranças, né? O que aquece o coração da gente, o que a gente guarda, a lembrança de Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que memórias trazem esperança ao seu coração? Já é sexta-feira. Que memórias trazem esperança, que faz a gente levantar e dizer assim, eu vou à luta, eu não vou desistir. O que tem de gente lembrando coisa para desanimar a gente não tá em brincadeira. Ô, JR, a pergunta que está aqui no texto é se você costuma guardar lembranças que aquecem seu coração. Eu tenho uma história muito grande, de muito tempo com a rádio. E às vezes vocês nem sabem, eu fui convidado para estar aqui hoje. Exatamente hoje, fazem 2 anos que meu pai faleceu. Então eu amanheci o dia sentindo o cheiro dele, ouvindo a voz do meu velho. E não tem como a gente esquecer uma coisa como essa, né? Não tem como a gente esquecer de alguém que esteve com a gente o tempo todo, a vida inteira. Se eu sou quem sou hoje, foi porque ele fez um excelente trabalho, né? Cuidou de mim, dos meus irmãos. Então, assim, e eu trago, o texto fala, o que eu trago à memória, o que me dá esperança, é que eu vou encontrar meu pai na eternidade. Amém. Né? Eu vou estar com ele. O ciclo natural da vida aconteceu. O filho enterrou seu pai. Eu acho que meu pai estaria sofrendo muito se ele tivesse enterrado um dos meus irmãos ou a mim. Como tem muito pais que sofrem por causa disso, muitas mães que sofrem por causa disso. Então, assim, nós cristãos, a gente deve continuar. Tem gente que está ouvindo, a gente agora que não tem seus pais ainda na presença do Senhor, persevera, meu irmão. Traga esperança, persevera. Existe uma promessa, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Persevera, existe uma promessa, vai acontecer. Então nós que servimos ao Senhor, que temos a palavra de Deus como a nossa bússola, claro que o nosso coração está aquecido, o meu coração, da minha mãe, dos meus irmãos, tudo aquecido pelo dia de hoje. E não é mole, mas segurando na mão do Senhor, a gente vai continuar pregando a palavra e crendo que nas bodas do Cordeiro nós vamos estar juntos. JR, aqui, como você mesmo falou,
o ser humano hoje tem uma tendência a lembrar de coisas simplesmente para se colocar para baixo. Porque hoje a gente está vivendo tudo. É a síndrome da carência, é a síndrome do abandono, é a síndrome do complexo, de tanta coisa, que o ser humano hoje ele está sendo desconstruído de trazer ao coração, de trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Então nós, os crentes, nós temos não só que viver as coisas de Deus, que nos dá esperança, porque ter a palavra do Senhor aquecida no nosso coração, meus irmãos, é a coisa mais gloriosa que pode nos ater. Mas também termos aquelas lembranças maravilhosas de um ente querido, e eu estou para fazer aniversário agora, dia 1º de novembro, parabéns. E vai completar 2 anos que minha mãe faleceu justamente no dia do meu aniversário. No mesmo dia. Eu vou, se eu te falar que eu acordo no dia 1º de novembro, que eu tive a experiência passada com alguma coisa, não. Quando eu ponho assim, eu digo: Senhor, eu quero te agradecer por ter vivido tantos anos com minha mãe, 78 anos que minha mãe, o Senhor a levou, mas as lições de vida, o sorriso, as orações, as preocupações, os conselhos, a sabedoria, é o que aquece o meu coração, e eu transfiro essa sabedoria para o meu neto de 4 anos, 5. Toda vez que eu vou falar alguma coisa com o Afonso, eu digo: a tua bisavó, neste caso. Então, aquecer o coração com aquilo que nos traz alegria, força, que nos leva para o alto. Tem, em nome de Jesus, sai da síndrome, sai desse casulo de só lembrar: papai me bateu, mamãe me queimou, fulano não me amava. Isso te bota para baixo. Se você pastor Raquel, mas eu não tenho nenhuma referência da minha família. Tem da palavra de Deus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você é vencedor. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Fica na parte do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. Está conectado. Essas conexões que a Bíblia nos traz, que vão além do meu dia, vão além desse instante, que mostram a misericórdia do Senhor na minha vida e toda a minha existência, meu passado, meu presente, meu futuro, gera pra gente uma confiança. O Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Senhor que me levará até o final. E quando chegar ao final, para a maioria aqui, para mim é só o início. Exatamente. Então essa ideia de que a gente para aqui, é como se estivesse mudando o jogo, né? Vai para outro campo agora. Nós vamos para outro lugar. Nós vamos viver a eternidade na presença do Senhor. Porque aquele que é vivo, ele viverá eternamente. JR, eu também, no dia 3 de outubro, né? Meu aniversário foi no dia 2 de outubro, né? No dia 3 de outubro, meu pai faleceu há 2 anos atrás, né? Esse ano completa também 2 anos, né? Que meu pai faleceu. Meu pai é uma pessoa bem simples, né? Tinha pouca formação, não tinha muita cultura, mas um homem que soube criar. Nós somos 5 filhos, né? E realmente todos eles graduados, pós-graduados, e Deus tem abençoado grandemente a nossa família. E algumas lembranças: meu pai tinha tudo para ser uma pessoa talvez ruim, porque meu pai foi oferecido na feira, né, naquele tempo antigo, na feira, que a mãe não queria criar, até que uma tia chegou e pegou: não, eu vou criar. Então ele foi criado praticamente sem família, mas mesmo assim Deus o abençoou. E uma palavra que trouxe muita paz no meu coração, no sepultamento do meu pai, um pastor amigo chegou e falou para mim: olha, Edinho, vocês honraram o nome do pai de vocês, né? O pastor J.R. Vargas falou no sepultamento do meu pai. Aquela palavra trouxe muita paz no meu coração naquele momento de dor, de tristeza, de choro. Eu estava muito triste mesmo e não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido, mas aquela palavra me trouxe paz. Eu gostaria de... E um detalhe, nesse dia aí, o pastor Edson está se referindo, que é um detalhe cômico e é um detalhe especial. O pai do pastor Edson era um flamenguista. E, curiosamente, naquele dia, no corredor ali onde ele foi sepultado, alguém colocou, e não foi a família, alguém colocou uma bandeira do Flamengo. Claro que é uma coisa assim, o vascaíno vai discordar, o tricolor, Botafogo, estou dizendo assim, em relação ao momento, à família, à pessoa, um carinho especial que alguém, enfim,
alguém do grupo ali, né, pastor, de alguma maneira fez isso, que marca assim aquele instante, deixa uma lembrança assim, boa, né? Assim, exatamente. É um carinho. Tem gente que faz coisas assim, uns detalhes, e a gente acaba depois precisando relembrar para dizer, pô, aquele cuidadozinho ali foi bem legal, né? Eu tô lembrando da bandeira. Eu gostaria de dar uma palavra aos enlutados. Tem muita gente enlutada hoje, gente lembrando da perda de seu ente querido. A morte não é mais um problema em Cristo. Em Cristo, a morte morreu. E a morte tendo morrido em Cristo, já não morremos para a morte, mas vivemos nele. A eternidade nos dá a certeza de que um dia todos estaremos juntos. E o que a gente precisa fazer? A saudade honra quem nos deixou, mas a gente precisa continuar vivendo. Sim. E mantendo a pessoa viva onde ela não pode e não deve morrer nunca, que é na nossa lembrança. Exatamente. Quando a gente traz para a próxima geração um legado que nos foi dado pelo nosso pai, pela nossa mãe, aquela pessoa permanece viva nas próximas gerações. Então, tudo que você aprendeu de bom com teu pai, com a sua mãe, com seus avós, apresente isso para a próxima geração, porque esse é o nosso trabalho. E eu tenho absoluta certeza, essa é a minha esperança, um dia todos nós estaremos juntos. Amém. É verdade. São 11h53, gente. É sempre bom quando a gente pode agradecer a Deus por tudo. Hoje uma de nossas ouvintes diz, JR, eu acordei hoje muito mal, pensando na minha mãe, pois tem um ano que ela partiu. Sinto muita saudade dela. E hoje pedi a Deus para falar comigo, responder aos meus questionamentos. Amém. E para a glória e edificação de todos, para a glória de Deus, edificação de todos, os debatedores estão sendo usados por Deus para me responder. Graças a Deus. Amém. Então, Amém. ouvinte, querida, que Deus te abençoe muito. Eu dou glória a Deus e quero encorajar os nossos debatedores aqui a sempre seguirem a condução do Espírito Santo. Amém. A gente tem planos aqui. A Bíblia diz que tem que fazer plano. Não diz, não faça plano, não. Diz, o coração do homem pode fazer planos. Pode fazer, não tem problema fazer, não. Mas a resposta certa, então submeta os seus planos a Deus. Um programa de rádio, ele não é feito de improviso o tempo todo. Lógico, tem muito improviso, né? Lógico, vocês sabem muito bem. Mas não é, a gente tem um norte, a gente sabe para onde vai, para onde quer ir. Muitas vezes a gente vê que dá uma virada. Sim. Né? Tecnicamente, eu diria assim, olha, foi um equívoco, olha, a gente não devia ter feito isso aqui, nós saímos do... Mas é a submissão à condução de Deus, gente. Graças a Deus. Porque a gente tem que caminhar com isso. E quero dizer para vocês que o resultado é muito melhor. O impacto do resultado, quando se é guiado por Deus, é uma coisa que não tem como medir. Não dá para medir pela audiência. A audiência não é a audiência que... A audiência reflete, mas é a mudança na vida de uma pessoa. Então, uma ouvinte como essa, você ouvinte que escreveu, e tantas outras pessoas passando isso... E entender que Deus falou com vocês através dos debatedores, gente, valeu a semana inteira. Aliás, valeu a vida toda. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, eu quero dizer que vocês não podem falar muito agora não, viu? Que agora vocês já falaram, o horário eleitoral tá aí, eu quero agradecer, Marcela Bastos, quero agradecer, chega aí, aos nossos ouvintes que foram debatedores ontem conosco, né? Ontem foi um desses dias aí que eu falei que tá tudo improviso, né? Você tem uma estrutura, tem um planejamento. Um beijo a todos eles e todos que ficaram com vontade de serem debatedores que não conseguiram ligar. Eu vou dizer para você, as linhas congestionaram. A representatividade foi sensacional. Todos que entraram no ar, a linha, como a Marcela tá falando, congestionou a linha, o WhatsApp bombando aqui, todo mundo querendo dar opinião sobre os assuntos, um ouvinte opinando, aí entrava um outro ouvinte, opinava junto com aquele ouvinte, concordava, discordava. Olha, foi sensacional. Para nós aqui foi uma experiência maravilhosa. E eu quero agradecer mais uma vez a esses maravilhosos ouvintes que nos acompanham e trabalham conosco aqui. Ontem, vários ouvintes debatedores, vocês começaram a dar ideia pra gente ontem. Muito obrigado, pastor Márcio Rocha, meu querido, um abraço, meu amigão. Eu que agradeço, quero mandar um abraço para todos que estão nos escutando, pra minha mãe que tá escutando a gente aí. Vamos ficar firme, que a eternidade nos aguarda. É isso mesmo, vamos pra frente, meu irmão, tamo junto. Pastora Raquel, obrigado, um abraço. Meus irmãos, amigos, ouvintes,
Beijo no coração de vocês, um final de semana feliz e abençoado na pessoa do Ministério Rema em Mesquita, Pastor Barro do Nascimento, maridão, beijo. Pastor Rodson, obrigado, um abraço. Um beijo especial pro povo bonito lá da comunidade evangélica de Mesquita. Um abraço muito especial pro meu mano Cláudio, que hoje está aqui me acompanhando. E um abraço e um beijo especial a todos que estão nos ouvindo. Maravilha. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa, que amanhã completa mais um ano de vida. Que isso, Sônia. Ó, o café da manhã na cama amanhã, hein, pastor? Amanhã. No mínimo. Tá. No mínimo. Mandar também um beijão pro povo aí da Igreja Presbiteriana Luz, povo de Deus, povo amado do Senhor. Marcela Bastos. Vamos aos aniversariantes. Hoje os nossos ouvintes mandaram aniversário do pastor Jorge Belídio, da Igreja Batista em Belfor Roxo, pastora Marina Guiar, da Assembleia de Deus Monte da Adoração em Piabetá, pastor Paulo Rangel, da Assembleia de Deus Rio do Ouro em Queimados. E amanhã, ninguém mandou aniversário do pastor, não. Muito bem. Então, por que anunciou? Ué, porque eu anunciei. E amanhã, ninguém mandou, não. Então, amanhã eles vão dar um beijo, um abraço, pessoalmente. Vou entregar um presente. A pessoa tá no foco do dia, entendeu? Então, o pessoal de amanhã, um abraço carinhoso para os nossos ouvintes. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Nós continuamos a nossa campanha, você tem acompanhado, orado conosco, vários pastores e líderes têm se unido a nós nesse desafio. Nós continuamos a orar pelo nosso Rio, pelo nosso Brasil. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, o fortalecimento espiritual de todos aqueles que estão nos acompanhando hoje, também diante dos temas que nós tratamos hoje no programa. Senhor Deus, graça e misericórdia, tome todos os pastores que estão aniversariando hoje, lhes conceda graça, força. Pedimos também àqueles que estão com o coração enlutados, os enfermos, Pai, que a tua boa mão esteja sobre eles, trazendo cura e restauração, Pai. Toma o nosso Brasil nas suas mãos, Pai. Coloque esse país de cabeça para cima. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.